Bem-vindos ao último livro da Bíblia que a gente vai estudar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
e céus, e céus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa jornada, Senhor, maravilhosa que temos caminhado com a Tua Palavra, Pai. Nós chegamos até aqui, Senhor, e queremos te agradecer e louvar, Senhor, o Teu nome, dizer que Tu és grande, dizer que Tu és maravilhoso, Pai. Tudo aqui que estamos aprendendo, tudo que estamos ouvindo, tudo que estamos conhecendo, Senhor, tem sido extremamente enriquecedor para as nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos, Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa abrir os nossos olhos, Senhor, para enxergar esse livro de Apocalipse de uma maneira diferente. Fala aos nossos corações, toca nas nossas vidas, que não seja somente curiosidade, Senhor, que não seja somente fruto da imaginação e de interpretação humana, mas que o Senhor fale aos nossos corações, nos dirija, nos conduza com a Tua Palavra e com o Teu Espírito Santo, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Protege-nos, Senhor, de desviarmos do caminho do Senhor. Protege-nos, Senhor, de desviarmos da interpretação correta da Tua Palavra, da hermenêutica correta, da exegese correta do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, durante esse percurso, Senhor. Essa última corrida, Senhor, esse sprint final, que é o livro de Apocalipse para nós, Pai. Te agradecemos e colocamos as nossas vidas diante de Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Parabéns para todos vocês que chegaram até aqui, que correram junto aí essa caminhada bíblica de verdade, né? Que a gente veio aí numa jornada fantástica e que eu creio que Deus vai reverter tudo isso em muitas bênçãos para as nossas vidas. E espero que a gente consiga enxergar tudo isso como uma grande obra de Deus para nós, né? E vamos entrar em Apocalipse agora. E a ideia vai ser o seguinte: são 3 dias, segunda, terça e quarta. A ideia é trabalhar o Apocalipse. Nós temos 22 capítulos. O esboço do Apocalipse ele vai estar dividido em 3 partes, né? Ele divide aqui em 3 partes. Primeiro, o capítulo 1, que seriam as coisas que ele tem visto. O capítulo 2, que seriam as coisas que são, que seria o capítulo 2, a segunda parte, o capítulo 2 e capítulo 3. E aí começa um bloco gigantesco do capítulo 4 até o capítulo 22, que são as coisas que acontecerão, né? Então, assim, minha ideia vai ser o seguinte: a gente vai trabalhar hoje o capítulo 1, que é a primeira parte, a segunda parte, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, e a gente vai entrar um pouquinho nas coisas que acontecerão hoje, né, até do capítulo 4 até o capítulo 5, e aí a gente vai amanhã mergulhar um pouquinho nessa questão da tribulação, do retorno do rei, talvez entrar um pouquinho no milênio, mas aí a gente fazer o último dia, né, na quarta-feira, o milênio, o grande trono branco do juízo e o estado eterno da Nova Jerusalém, e aí a gente termina o Apocalipse, né? Mas só de pensar já dá um cansaço, porque é muita informação, muita coisa para a gente conversar. Então, assim, creio que a gente vai ter muita
muito pano aqui para estudar, para aprender coisas do Senhor. E a gente vai estar fazendo dessa forma então, tá, pessoal? Só de pensar nesse livro já me dá uns arrepios já, né? Assim, de alegria, assim, de poder estar terminando esse livro, né? Terminando a Bíblia e caminhando junto com vocês, tá? Vamos lá, Apocalipse. Por que Apocalipse, né? Apocalipse significa, é uma palavra grega que significa desocultamento ou desvendamento ou manifestação, né? Na Bíblia em inglês, a Bíblia, a palavra, o livro Apocalipse é chamado de Revelation, né? Revelation e acho que essa palavra, revelação, traria bastante sentido para nós, né? No conteúdo da Bíblia, né? Porque, na verdade, o Apocalipse é o quê, né? É a revelação dada a Cristo por Deus Pai e comunicada ao apóstolo João por um anjo que trouxe todas essas revelações, essas maravilhas para o João, né? Então, o autor desse livro, né? Então, assim, a gente não tem dúvida que o autor desse livro é o apóstolo João, é o João dos 12 discípulos, o amado, né? E esse João é essa pessoa que escreveu esse livro. Esse livro foi escrito no final do primeiro século, por volta do ano de 94 até 96 depois de Cristo. É o final do Império de Domiciano, lá o Império Romano, é o finalzinho. E vamos dar uma olhada, então, no pano de fundo desse livro de Apocalipse, tá? Então, assim, esse livro ele foi escrito pelo último apóstolo sobrevivente, que é o apóstolo João. Ele já era uma pessoa de certa idade, ele era um clássico, né? Assim, mas ele era um clássico avançado, assim. Se você dividir o clássico em algumas etapas, ele era um clássico avançado. E ele foi exilado para a ilha de Patmos, que é o sudeste de Éfeso. Então, a gente sabe que os últimos anos do apóstolo João foi ali naquela região de Éfeso. Ele viveu os últimos tempos em Éfeso, e estando Éfeso sobre o domínio do Império Romano e sobre esse tal de Domiciano, que era um imperador, que ele era chamado de o segundo Nero, né? Nero era um camarada extremamente sádico, um cara louco, que chegou a botar fogo na cidade para culpar os cristãos, né? E houve uma. Então a gente precisa entender que aqui a igreja está vivendo um período de perseguição muito grande, uma perseguição muito forte, né? E esse imperador Domiciano, ele odeia os cristãos e está sendo houve um tempo de 190 anos de perseguição muito grande em relação aos cristãos, né? Até chegar o Constantino, que resolveu apoiar os cristãos, né? Apoiar no sentido de que, assim, né? Toda vez que você tenta acabar com eles, eles crescem, né? E esse Constantino, então, resolveu falar assim, vamos botar eles para dentro, né? Vamos apoiar eles para que eles possam, se eu não posso com ele, junte-se a ele, né? Não tem aquele ditado, né? Então, assim, o Constantino traz essa nova perspectiva, mas aqui no livro de Apocalipse, a gente está vivendo um período onde a perseguição está muito forte, onde o apóstolo João está sendo banido por ser fiel pregador da palavra de Deus. Isso já é um alerta para nós, né? Será que nós temos medo do quê? Né? Nós temos medo de morrer, nós temos medo de ficar pobre, nós temos medo de, não sei, de dar alguma coisa errada, de pegar uma doença,
Ou será que nós temos medo de não sermos fiéis à palavra de Deus, de não sermos fiéis a seguir o caminho do Senhor? Né? Sabe, pessoal, esse livro de Apocalipse é realmente uma chamada de atenção para nós, para que nós possamos reavaliar que tipo de medo que você tem vivido na sua vida. Né? Será que você tem vivido o medo da terra, ou você tem medo de não fazer aquilo que agrada o Senhor? Né, pessoal, eu penso comigo mesmo, né, que às vezes a gente fica com medo da morte, com medo da doença, com medo de pegar o Covid, com medo da pandemia, com medo disso, com medo daquilo, mas eu vejo no João aqui, no apóstolo que escreveu o Apocalipse, que o único medo desse camarada aqui era de não fazer a vontade de Deus na íntegra, é de não fazer, sabe, aquilo que Deus pediu para ele fazer direito. Né? Isso já me dá um encorajamento muito grande na minha vida quando eu penso nessa questão. Né? O evangelista João, então, ele teve visões de Deus que expuseram a história futura do mundo. Né? Então, o Apocalipse vai tratar dessa visão de Deus que Deus colocou, o quanto que Deus colocou essa visão no João para que a gente possa enxergar a história futura. Né? O João ele foi preso quando ele pregava e fortalecia as igrejas de Éfeso. Então a gente precisa entender onde é Éfeso. Né? Éfeso é naquela região da Ásia Menor. E João, né, quando a gente estudou a primeira, segunda, terceira carta de João e depois Judas. E nessas 3 últimas cartas, somando ao Evangelho de João, que a gente estudou, que não é um evangelho sinótico, mas é um evangelho especial, que ele não está conectado com Marcos. Né? Marcos foi o primeiro evangelho, Mateus e Lucas leram Marcos para poder escrever os seus evangelhos. E aí João ele é diferente de tudo, porque João ele não usa muitas referências de Marcos para escrever, mas ele simplesmente do conteúdo dele com Jesus, e ele vai escrevendo o Evangelho de João. E agora o livro de Apocalipse, ele traz para a gente uma realidade de que João, sendo supervisor das igrejas que foram plantadas em Éfeso, João ele quer fortalecer a igreja por conta da pandemia e da dificuldade por conta da perseguição que eles estavam passando. E é interessante, né, pessoal, a gente entender que, de uma certa maneira, quando João começa a ver as igrejas passando por dificuldades, ele escreve esse Apocalipse com um coração assim muito encorajador, e falou assim, puxa, eu preciso escrever uma carta, eu preciso escrever alguma coisa para essas igrejas que estão passando ou que vão passar por tribulações tão grandes, por perseguição, para que eles não desistam do caminho do Senhor, para que eles não abandonem o caminho do Senhor. Né? E essa carta de Apocalipse, ela tem esse peso, né, de fortalecer as igrejas dessa região. O livro diz que um dos pastores já havia sido martirizado, né? Ele foi morto por conta do evangelho, e João agora ele estava preso, banido para uma ilha de Patmos. Né? Essa ilha de Patmos, pessoal, só para você ter uma ideia, era uma ilha era chamado de Ilha Penal dos Romanos. Então, assim, sabe quando você tem um preso que você não quer que fuja e você não quer que ele interfira que ele não interfira na sociedade, que ele não influencie outras pessoas para serem do partido dele e tal, assim, o que eles faziam? Eles jogavam essas pessoas numa ilha isolada, difícil de chegar, e eles jogavam essas pessoas na ilha de Patmos e falavam assim, fica aí até morrer.
Tipo, vou te largar aí e vou te deixar aí até morrer, né? E eles ficavam nessa ilha abandonados e largados para morrer mesmo, e era a penalidade, né? A penalidade de morte máxima de um condenado era ir para a ilha de Patmos e ficar lá, e o João ficou lá, né? E dentro desse contexto, né, onde João está sendo banido, está sendo levado para a ilha de Patmos, a gente entende que existe uma iminente perseguição das igrejas. E existem 7 igrejas que eram supervisionadas pelo apóstolo João. E é por isso que você tem aqui cartas às 7 igrejas. Eram as igrejas que João cuidava, né? E ele era o superintendente, vamos dizer assim, que ele era o superintendente dessas 7 igrejas, né? A nossa denominação Metodista Livre, ela foi dividida em distritos, né? Hoje nós temos 4 distritos. A gente tem o bispo, o Ab, que cuida de todos os distritos, e cada distrito tem um pastor que supervisiona, que cuida dessas igrejas que estão dentro desses grupos, né? Então a gente tem o grupo do Vale, que é Mogi, Campinas, São José, esse grupo. A gente tem o grupo do Oeste, São Paulo Oeste, que é Sorocaba, Marília, esse grupo de igrejas. A gente tem 2 grupos em São Paulo 1 e o SPP. O São Paulo 1 seria Pinheiros, Diadema, Santana. É um grupo que compõe esse grupo. E finalmente o nosso grupo, que é o grupo do SPP, que é São Paulo, Paraná, né? Que é Saúde, Liberdade, Jordanópolis, Agente, Igreja da Vila, e a gente ainda tem Curitiba e Apucarana, que é do Paraná, né? Então, assim, cada região tem um pastor que supervisiona esse grupo, né? E a gente tem aqui, então, o João, que ele é um desses superintendentes que cuida dessas igrejas, né? E aí, então, quando percebeu que ia haver perseguição, então o superintendente começa a escrever cartas para eles, para encorajar, para falar: Cristo virá em glória e julgará os povos e ele reinará para sempre. Então é interessante a gente entender, né, pessoal? Eu estou falando tudo isso por quê, né? Porque é para trazer isso mais perto da gente, né? Nós estamos entrando num livro que não é o livro do final do mundo. Não é um livro para te deixar com medo, não é um livro para te deixar assim, nossa, né? Vamos assistir o Apocalipse para ver o final do mundo. Não. O livro de Apocalipse, ele não tem a intenção de te deixar com medo. O livro de Apocalipse não tem a intenção de te deixar assustado com as coisas que vão acontecer, mas o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito para te encorajar a permanecer firme na fé, a continuar com esperança naquele que vai julgar os vivos e os mortos, que vai finalizar com chave de ouro a vida daqueles que foram escolhidos, que foram chamados, que aceitaram o desafio de viver a vida com Jesus, né? Então eu penso, né, pessoal, que nós precisamos enxergar o livro de Apocalipse não com medo, não com eu não quero ver o Apocalipse, não, vai acabar o mundo, meu Deus do céu. Não, pessoal, a gente precisa olhar o Apocalipse como um livro de esperança, um livro que vai falar para a gente que Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do controle do nosso Deus. Tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, está sobre o controle e o domínio do nosso Deus. Não existe nada que vai assustar o nosso Deus. E eu quero que você enxergue o livro de Apocalipse como isso, como uma revelação de Cristo para nós, a esperança da glória, a esperança das nossas vidas. E aí a Bíblia, né? Se a gente pensar que a Bíblia termina com o Apocalipse, que é o quê? O livro que vai gerar
esperança em todos nós, que nós vamos falar, puxa, acabei a Bíblia e agora eu sou uma pessoa esperançosa, porque eu confio naquele que era, que é e que há de vir. Né? Os temas do livro de Apocalipse, a gente precisa entender que, assim, primeiro, Apocalipse é um livro profético. Se ele é um livro profético, ele não é um livro que tem a intenção de ficar trazendo histórias para nós, de estar trazendo que nem o livro de Reis, ou o livro sabe, de Êxodo, que vai explicar uma jornada para nós. Não. O livro de Apocalipse é um livro profético, é um livro de revelações, é um livro que vai falar para nós coisas que a gente não entende, vai revelar aquilo que está escondido, oculto, né? Então, assim, só a gente vai ver um pouco de conteúdo histórico só no capítulo 1, 2 e 3. E aí, quando começar no 4, na verdade, é um monte de visões e revelações que João tem sobre o futuro, sobre os acontecimentos, e que a gente não precisa ficar, assim, preocupado em que momento que isso vai acontecer, ou se isso já aconteceu, mas a gente precisa entender que é um livro profético, tá? Um dos intuitos também do livro de Apocalipse é trabalhar as 7 igrejas da Ásia Menor, em que João esteve ministrando e plantando essas igrejas. Então ele vai falar sobre a revelação do Filho de Deus. Ele vai falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é ressuscitado e glorificado, e que é esse Jesus que tem ministrado as igrejas. Inclusive, a nossa igreja tem sido ministrada pelo próprio Jesus Cristo, através da liderança, através do corpo pastoral, dos líderes, né? Nós temos sido ministrados por Jesus Cristo, que é a esperança da nossa glória. E eu achei muito legal colocar aqui as 22 referências sobre Jesus Cristo que nós temos em Apocalipse. Então ele vai falar que Jesus é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que é soberano dos reis da terra, que é o alfa e o ômega, é aquele que há de vir, é o todo-poderoso, é semelhante ao Filho do Homem, é aquele que estava morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, é o Filho de Deus, é santo e verdadeiro, é o Amém, é a testemunha final e verdadeira, é o princípio da criação, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Jessé, é o cordeiro que abre os selos, é o cordeiro do trono, é o Messias que reina para sempre, é o primeiro e o último, é o verbo de Deus, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é a raiz de Davi, é a brilhante estrela da manhã. Glória a Deus, pessoal. Quando eu leio isso, me dá arrepio, pessoal, de ver assim, isso é adoração, né, pessoal? Adoração é você declarar quem Deus é para você, né? E isso é música, sabe? Isso é adoração ao Senhor, isso é declarar quem Jesus é para as nossas vidas. E durante todo o livro de Apocalipse, eu coloquei aqui 22 declarações sobre Jesus, mas essas 22 declarações, elas proclamam e definem quem é esse Jesus para todos nós. Então, aqui em Apocalipse, a gente tem um alerta para a igreja, um alerta sobre o pecado. Eu acho que nós precisamos estar abrindo os nossos olhos e enxergando, né, no Apocalipse, que é um alerta sobre o pecado e é uma exortação à igreja pela santidade, pela busca de uma igreja santa, pura e verdadeira. A gente tem aqui no Apocalipse uma descrição do culto no céu. Capítulos 4 e 5 vai falar sobre adoração no céu. E não que a gente precise fazer como está escrito aqui, mas nós precisamos tirar princípios importantes do culto a Deus, da adoração a Deus e de como que nós temos que viver aqui adorando o nosso Deus. O fato mais importante que acho que todo mundo vai entender que o livro de Apocalipse, o tema principal é o escatológico. Lembra que eu falei para vocês do escatológico? O que é escatológico? É a doutrina dos últimos dias,
o final dos tempos, né? E o estudo sobre isso, né? Então, a escatologia de Apocalipse vai trazer para nós uma configuração política do final do mundo. Vai trazer para nós a última batalha da história humana. Vai trazer para nós a carreira de derrota definitiva do anticristo. Vai trazer para nós o reinado terreno de 1000 anos de Cristo aqui na Terra e vai trazer para nós o resultado, o que vai acontecer com os ímpios e com os justos no final de todas as coisas. Independentemente da ação humana ou demoníaca, o plano de Deus será realizado aqui na Terra. Né? Então, assim, isso traz muita esperança para nós, né? Apesar da gente olhar algumas coisas tão esquisitas, coisas que a gente não consegue entender, os anciãos, as cabeças de animais, o trono de relâmpago, tanta coisa esquisita que a gente vai ver aqui, pessoal, mas o que é mais importante é você entender que, independentemente da ação humana ou demoníaca aqui na Terra, o plano de Deus vai ser realizado, né? E é importante você entender, né, pessoal, as abordagens de interpretação de Apocalipse. Eu vou trazer para vocês 4 abordagens de interpretação do Apocalipse, né? Ou seja, dentro do livro de Apocalipse, nós podemos ter 4 abordagens de interpretação, 4 tipos com maneiras de interpretar. Uma coisa importante que a gente precisa prestar atenção em Apocalipse é o quê? Vamos lá. João, ele está preso em Patmos, né? E toda a carta que ele envia para as igrejas nessa região de Éfeso, da Ásia Menor, né, para Laodiceia, Tiatira, Éfeso, Filadélfia, todos esses lugares onde essas cartas, elas vão ser vistoriadas, né? Então, assim, se tiver... João está preso porque ele estava pregando o evangelho para essas pessoas. Então, de uma certa maneira, se João escrevesse exatamente do jeito que ele viu, as cartas não iam chegar lá nas igrejas. Então, existe uma teoria que diz que o apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse dessa maneira tão esquisita, tão cheia de enigmas e simbologias, para que as pessoas não pudessem entender, né, os guardas romanos não pudessem entender, mas quando chegasse nas mãos dos cristãos e das igrejas, das 7 igrejas da região de Éfeso, eles olhassem aquilo e falassem, poxa vida, é isso que Deus quer falar comigo, né? Então, de uma certa maneira, essa carta chega, esse livro de Apocalipse chega nas nossas mãos como cristãos que vão entender a revelação dessa palavra, porque João escreveu isso para nós com simbologias e enigmas, mas para nós, a gente vai abrir os nossos olhos, ler esse texto e vai falar, poxa vida, é isso que Deus queria que eu entendesse. Tão claro como a gente lê o livro e a gente entende, para nós precisaria ser algo que é revelatório, que a gente fala assim, puxa vida, Deus, era tudo. Agora eu entendo o que você queria falar comigo. E não como olhar e falar assim, meu Deus, estou entendendo absolutamente nada, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vou mandar logo para frente porque eu não estou entendendo nada, né? Mas a gente precisa entender isso, por isso precisa estudar, né? E outra, toda essa simbologia, ela tem a ver com o Velho Testamento, né, pessoal? Então, assim, se você não leu, se você não entende nada do Velho Testamento, as pessoas as 7 igrejas que vivem de Éfeso, elas foram fundadas através do contexto do Velho Testamento e mais os ensinos de Jesus e as lições dos apóstolos, para que eles chegassem nessa conclusão e pudessem olhar para o Apocalipse e falar assim, entendi. Porque assim, tem muita referência sobre Balaão, sobre Nicolaítas, sobre Pedra Branca, sobre... você entende, pessoal? Cordeiro. São palavras, são coisas que falavam-se muito no Velho Testamento e que o João vai usar esse recurso para trazer as revelações importantes para as igrejas se fortalecerem e serem encorajadas. Vamos lá. Então...
Os comentários, claro que eu não tenho como trazer tudo para vocês, pessoal. É muita informação de Apocalipse. Mas existem 4 possíveis interpretações hermenêuticas de Apocalipse. E quais são elas, né? Então eu vou falar só de 4, né? Inclusive, pessoal, teve um período, eu não lembro que mês que foi, na nossa igreja, a gente fez as pregações das 7 cartas do Apocalipse, né? E nessas pregações das 7 cartas do Apocalipse, a gente trabalhou muito todas as questões que a gente vai estudar aqui hoje, a gente estudou nas pregações. Mas eu vou falar aqui 4 interpretações, abordagens de interpretação de Apocalipse. A primeira abordagem é chamado de abordagem preterista. Preterista porque é uma descrição dos acontecimentos do primeiro século, né? Ou seja, o Apocalipse nada mais é do que uma descrição das coisas que estavam acontecendo no primeiro século, né? Como o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, então essa interpretação entende o quê? Que é só um relato das coisas que aconteceram no primeiro século. Mas a gente tem um problema aí. O problema é que não dá para explicar a segunda vinda de Cristo, porque como que Jesus nem veio e o Apocalipse está falando muito sobre a segunda vinda de Cristo. Então a gente não, né, é difícil limitar a essa abordagem preterista, a primeira abordagem, porque ela defende que o Apocalipse é simplesmente a descrição dos acontecimentos do primeiro século. A segunda abordagem seria a abordagem histórica. E a abordagem histórica seria uma visão panorâmica da história da igreja dos apóstolos até o dia de hoje, né? Então, assim, até o dia de hoje. Então, assim, seria essa abordagem histórica. E ele vai explicar as invasões bárbaras de Roma, vai explicar o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, vai explicar a ideia dos papas, como que surgiram os papas, e a emergência do islamismo muçulmano e a Revolução Francesa. Então, assim, a ideia dessa abordagem histórica é que o Apocalipse nada mais é do que um relato histórico das coisas que estão acontecendo dos apóstolos até hoje. Mas também a gente vai ter problemas e conflitos com essa abordagem. Por quê? Porque muitas informações não batem, né? Então, assim, é difícil a gente entender essa abordagem, mas é uma abordagem possível de se estudar o Apocalipse. A terceira abordagem do Apocalipse seria a abordagem idealista, que é o quê? É uma descrição da luta cósmica entre o bem e o mal, né? Assim, simplesmente a gente entender que é tudo espiritual, né? É tudo espiritual, é tudo ficção, e a gente tem que ler o livro como se fosse uma grande ficção para explicar a luta entre o bem e o mal. Mas a gente tem problema aqui, porque também a gente não pode ignorar o caráter profético dessa carta, né? Que leva uma conclusão lógica de um final dos tempos, objetivo e real, que o profeta está tentando trazer para a gente, né? Então, assim, a gente precisa entender, essa abordagem entende que existe uma coleção de histórias com o objetivo de ensinar as verdades espirituais. Daria para você entender essa abordagem idealista nesse aspecto, né? Que é uma coleção de histórias com o objetivo de ensinar verdades espirituais para nós. E, por último, você tem a abordagem futurista, que eu acho que essa aqui é uma das mais palpáveis, né? A abordagem futurista, que ela insiste que os capítulos 6 até o capítulo 22 ainda não se encontraram, que eles estão no futuro, que de um modo literal e simbólico retratam pessoas reais e acontecimentos que estão por vir, né? Então, assim, essa abordagem futurista, ela vai trazer esse aspecto de que o capítulo 6 até o 22 ainda não aconteceu e que as coisas ainda estão se desenrolando. Então, ele vai falar sobre o acontecimento do retorno, da segunda vinda de Jesus Cristo, vai falar sobre o milênio do juízo final, vai falar sobre o estado eterno da Nova Jerusalém, que vai descer aqui na Terra, e então ele trabalha uma interpretação gramatical histórica dos capítulos 1 a 3,
entendendo que é uma única parte histórica e palpável é o capítulo 1 até o capítulo 3. Então, como eu falei para vocês, o esboço do Apocalipse é dividido em 3 partes. Primeiro, as coisas que o João tem visto, que é o capítulo 1. Segunda parte, as coisas que são como elas estão hoje, que seria, naquela época, lógico, né? Que é o capítulo 2 e capítulo 3. E, finalmente, do capítulo 4 até o capítulo 22, ele vai falar das coisas que acontecerão. Então, assim, o João, ele foi levado em espírito, né? Algumas pessoas chamam isso de um arrebatamento. Ele foi levado para um lugar para poder enxergar todas as coisas, escrever tudo, relatar todas as coisas e trazer essas coisas para nós, para que nós possamos entender o que é a adoração no céu, a grande tribulação, o retorno do rei, o milênio, o grande trono branco do juízo e o estado final e eterno da Nova Jerusalém sobre as nossas vidas. Beleza, vamos lá. Então, entrando nesses três subdivisões do livro de Apocalipse, a gente vai ver a primeira parte, que é o prólogo, né? O prólogo vai do versículo 1 até o versículo 8. E ele começa dizendo assim: a revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou um anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, assim, vamos resumir ao contexto de Apocalipse. É o que eu falei logo no comecinho. Então, o resumo do Apocalipse é isso. É a revelação dada a Jesus Cristo por Deus Pai e comunicada ao apóstolo João por um anjo. Então, assim, isso aqui é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é aqui. Então, assim, a revelação dada a Cristo por Deus Pai. Então, vamos lá, vamos fazer uma ordem cronológica aqui, né? Deus revelou as coisas para Jesus. Jesus tem toda a revelação e passou para um anjo que vai colocar a mensagem para o João, e esse João escreve o Apocalipse para trazer essa mensagem para todos nós. O que a gente entende do anjo, pessoal, é que o anjo, ele não existe líder anjo, pessoal. O anjo não é um líder. O anjo não é assim, um cara que faz alguma coisa especial. O anjo é um mensageiro de Deus, ele serve a Deus para que, através da ação de Deus, através do anjo, a gente aqui na Terra, nós sejamos abençoados e nós recebamos a mensagem de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, o anjo é só uma intermediação, porque a grande ação aqui é Deus e humano, Deus e a humanidade. Então, Deus quer salvar a humanidade. A gente tem que pensar assim. E aí tudo coopera para que a humanidade seja salva. O grande desejo é que toda a humanidade seja salva, mas a gente sabe que nem todos serão salvos. Uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês, o versículo 3, ele diz assim: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes os que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E aqui você tem, sempre que a Bíblia fala felizes aqueles que, são as bem-aventuranças, né? Lá em Mateus capítulo 5, Jesus traz as bem-aventuranças. Felizes são aqueles que choram, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados. E assim, aqui no Apocalipse você tem 7 bem-aventuranças. E eu vou falar para vocês. Então, se vocês quiserem anotar, coloca aí as 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é o capítulo 1, versículo 3, que a gente acabou de ler. A segunda bem-aventurança é o capítulo 14, versículo 13. A terceira bem-aventurança é o capítulo 16, versículo 15. A quarta bem-aventurança é o capítulo 19, versículo 9. A quinta bem-aventurança é o capítulo 20, versículo 6.
A sexta bem-aventurança é o capítulo 22, versículo 7. E, finalmente, a sétima bem-aventurança é o capítulo 22, versículo 14. Depois vocês voltam a fita e anota direitinho e procura essas bem-aventuranças. Porque é muito interessante você abrir todas essas bem-aventuranças e entender que quando Deus fala assim, olha, felizes são aqueles que fazem isso, significa que nós aqui na Terra precisamos prestar atenção nisso e fazer isso para ser feliz. Tá? Pessoal, todo mundo aqui quer ser feliz, não é verdade? Quem quer ser feliz, levanta a mão. Eu quero ser feliz, né? Então, assim, para a gente ser feliz, a Bíblia está dando algumas dicas, né? Então, a primeira dica que ele está dando aqui, você quer ser feliz? Então, lê as palavras dessa profecia. Você quer ser feliz? Ouçam e guardem o que está nessa palavra para você, né? Então, assim, nós temos guardado essa palavra para nós, né? E eu sei que muitos aqui estão escrevendo, enchendo cadernos, estudando, né? E guardando e decorando. Eu não sei se você fez o que eu falei para você, de colocar o versículo na geladeira, né? De você decorar versículo, né? Eu sei que tem gente que está decorando versículo, mas tudo isso é o quê? É uma dica que Deus está falando para você. Quer ser feliz? Leia as profecias que eu estou falando. Você quer ser feliz? Guarde, ouça a palavra de Deus, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Vamos lá. Então, ao versículo 4, ele vai começar a dizer assim, a saudação e a doxologia. Lembra que eu já falei para vocês o que significa doxologia? Doxo é a glória, logia é o conhecimento da glória de Deus. É a manifestação, são palavras que glorificam, que exaltam o nosso Deus. E ele diz assim, João, as 7 igrejas da província de Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então essas palavras dão glórias ao Senhor, exaltam o Senhor. E uma coisa esquisita que eu vou tentar trazer algumas revelações, algumas interpretações das coisas esquisitas que a gente vai lendo aqui, tá, pessoal? Uma delas está no versículo 4, que ele fala assim, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Que 7 espíritos são esses, né, mano? Eu só conheço um, o Espírito Santo, né? Então, assim, qual 7 espíritos? Então, nós vamos ver muito aqui em Apocalipse esse número 7. As 7 tochas, as 7 lâmpadas, os 7 selos, os 7... A gente vai ver várias vezes esse número 7. E os 7 espíritos vai sempre aparecer. Então, já vou deixar claro para vocês, para toda vez que a gente passar pelos 7 espíritos, a gente já entender 2 interpretações que podem ser realizadas através da ideia dos 7 espíritos. Uma delas está uma das interpretações dos 7 espíritos está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Então, abre comigo Isaías capítulo 11, versículo 2, e ele diz assim, olha só que interessante, ele diz assim, eu trarei a Jerusalém, eu estou no 10, capítulo 11, versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então aqui você tem 7 qualidades do Espírito, 7 coisas importantes que o Espírito do Senhor faz ou realiza
sobre as nossas vidas. O Espírito, ele repousa sobre nós, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele traz conselho, ele traz poder, ele traz conhecimento e ele traz temor do Senhor. Então, uma das interpretações do sete espírito, que é Isaías capítulo 11, versículo 2, a gente entender todas as ações que o Espírito Santo traz sobre a vida de Jesus Cristo. Né? Então, essas 7 qualidades do Espírito Santo estão presentes na vida do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, são essas 7 qualidades de Isaías capítulo 11, versículo 2. Outra interpretação dos 7 espíritos seria a ideia de que é uma referência a menorá. A menorá, vocês já viram o candelabro de Israel? Né? É um arco assim que tem 7 velas. Né? Então tem duas, 4, 6 e uma no meio, que é 7. Esse candelabro, né, é chamado de menorá. E a menorá, o que é? São as 7 lâmpadas. E as 7 lâmpadas estão escritas lá em Zacarias, capítulo 4. Eu não vou ler, tá, pessoal? Senão a gente vai demorar muito. Mas lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 até 10, vai lá e você vai ler o quê? O candelabro de ouro, que era um lugar, era um objeto que representava a plenitude do Espírito Santo naquele lugar. As 7 tochas, os 7 lâmpadas, os 7 fogos, né, que eram acesos e que iluminava e que trazia a presença de Deus e que traz a plenitude do Espírito Santo de Deus. Né? Então, assim, eu penso que essa plenitude do Espírito Santo, né, é aquilo que eu sempre falo para vocês do que eu entendo como batismo com o Espírito Santo. Quando a gente experimenta essa plenitude do Espírito Santo, pela primeira vez, é que eu entendo como o batismo com o Espírito Santo que a palavra de Deus traz. E depois disso, você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo várias vezes na sua vida, né? Então, assim, a primeira experiência eu chamo de batismo com o Espírito Santo. E eu penso assim, que de uma forma física de expressar essa plenitude do Espírito é o quê? Entendendo as 7 ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ou a menorá, que é o quê? O candelabro de ouro das 7 chamas, das 7 lâmpadas que iluminam a glória do Senhor Jesus em nós. A segunda parte desse primeiro bloco aqui vai do versículo 9 ao 18, que fala sobre a visão do Cristo glorificado. E aqui é interessante que ele descreve essa ideia, né? Vamos ler o versículo 9 ao 11, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta, e dizia: escreva num livro o que você vê e envie essas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então é interessante você perceber aqui que João ele está tentando se identificar com as pessoas dessa igreja. Ele fala: João, irmão e companheiro de vocês. Primeiro, João ele está falando assim: olha, eu sou tão humano e real quanto vocês. Não é para me adorar, não é para me transformar num São João, não é para fazer uma festa do São João em junho para mim, não é para transformar a minha imagem em um Deus, não é para fazer com que eu seja um cara extraordinário aqui na Terra, não, eu sou irmão e companheiro igual vocês. E aí ele fala 3 coisas que identifica o João com as pessoas, os cristãos que estão ouvindo essa carta. E ele fala 3 coisas, ele fala o sofrimento, reino e perseverança. Assim como João tinha sofrimento, o reino de Deus e a perseverança, o João queria que esses que estão recebendo a carta também vivessem essas 3 coisas. E eu digo para cada um de vocês e para mim também, são 3 coisas que nós precisamos sempre reavaliar nas nossas vidas.
se nós estamos sofrendo pelo Evangelho, se nós estamos vivendo o reino de Deus e se nós estamos sendo perseverantes conforme a palavra e sendo fiéis às convicções e às doutrinas do que Deus tem plantado no nosso coração. É muito importante, pessoal, a gente entender essa identificação que João traz para as igrejas, 7 igrejas que, na verdade, não são... A gente não está falando aqui de edifício, a gente não está falando aqui de prédio, a gente não está falando aqui de instituição organizacional, mas a gente está falando de organismo vivo, que são as pessoas que estão recebendo essa palavra poderosa que está indo do João para essas pessoas que são tão humanas quanto o próprio João. Então, a gente está proibido de transformar João em Deus. Proibido de transformar João em um motivo de adoração. Você entende, pessoal? João está falando, eu sou tão humano quanto vocês. Por favor, não me adorem, não confiem na minha pessoa, não transformem eu em um ser para ser adorado. Por favor, não faça isso. É o que João está falando para as pessoas. Então, isso é um alerta para todos nós. Não transforme uma pessoa aqui na Terra em um Deus. Não seja fiel a uma pessoa aqui na Terra como um Deus. E você que é japonês, você sabe disso. O povo de japonês, ele tem uma ideia com o tal do imperador do Japão, que é um negócio assim, não, eu dou minha vida pelo imperador do Japão. A palavra kamikaze veio do quê? De soldados que eram tão religiosos, adoravam um ser humano aqui na Terra, que era o imperador do Japão, que eles tinham coragem de se matar pelo imperador. Não transforme, João está falando, não transforme nenhum ser humano aqui na Terra em um Deus. Não faça isso. Não faça isso, né? Então é muito importante. Aí a terceira parte do primeiro bloco vai falar sobre o comissionamento de João do versículo 19 até o versículo 20, que ele diz assim: escreva, pois, as coisas que você ouviu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu, a minha mão direita dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha quantas vezes a gente já vê o número 7 aqui, né? Então, assim, a ideia, sempre pensa assim, pessoal, sempre pensa, se o João escrever coisas muito específicas aqui, a carta vai ser barrada. Então, o João, ele escreve de uma maneira assim, simbólica, para que essa carta consiga chegar até as igrejas e lá nas igrejas as pessoas consigam interpretar aquilo que é certo. Então, esses 7 anjos aqui, das 7 igrejas, pessoal, eu quero que você entenda, ele não está falando de anjo de Deus. Ele está falando que esses anjos aqui são os pastores das igrejas, os 7 pastores das 7 igrejas, esses pastores que foram ordenados, que foram comissionados, que foram ordenados por ele para serem os líderes dessa igreja. Então ele está chamando de anjos para que os intermediadores dessas cartas não entendam quem são eles, porque se falar assim, é o pastor Joel Ken Hayashi, lá daquela igreja da vila. Aí o que vai acontecer? Os caras vão lá e vão prender o pastor Joel Ken Hayashi e vão matar ele. E aí, assim, cada vez você vai enfraquecer a igreja, você entende? Então, assim, de uma certa maneira, o João, ele tinha que falar dessa maneira para saber que essa carta, ela precisava chegar na mão dos pastores, dos líderes dessas igrejas, para que essas igrejas recebam essa palavra profética e continuem perseverando no reino, no sofrimento e na perseverança do Evangelho de Deus. Vamos lá, a gente entra no capítulo 2, então. E ele vai trabalhar, então, aqui o segundo bloco do livro de João, que são as coisas como elas são, né? E o capítulo 2 e o capítulo 3, o conteúdo do capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 cartas que são enviadas às 7 igrejas. Vamos lá. Eu vou considerar que vocês já leram o capítulo 2 e o capítulo 3, e aí, se você não leu,
essa carta, então você faz o seguinte, você vai pegar essa gravação e você vai primeiro ler a carta de Éfeso, aí depois você volta a fita e você ouve as explicações dessa fita, tá? Porque senão, se eu ler e comentar, a gente não vai terminar nunca, tá? Então vamos lá. Primeira carta de Éfeso vai do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Ele vai falar sobre Éfeso, então assim, de uma certa maneira você tem a região de Éfeso e você tem a igreja de Éfeso. Então Éfeso é uma das igrejas dentro dessa geografia chamada Éfeso, da geografia chamada Ásia Menor, e lá tem uma igreja da igreja de Éfeso. E ele fala que essa igreja tinha discernimento espiritual. É interessante entender que eles conseguiam, esse pessoal de Éfeso, eles tinham esse dom de discernir quem eram os bons líderes, quem eram os maus líderes, quem eram os líderes verdadeiros, quem eram os falsos líderes. E como que eles faziam isso? A liderança espiritual em Éfeso era discernida por duas coisas: pela doutrina e pelo comportamento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção nas nossas vidas, né? Você vai ouvir um líder, né? Você vai ouvir uma pessoa que fala no YouTube, por exemplo. No YouTube hoje a gente tem centenas de milhares de vídeos de pastores falando. Primeiro, às vezes a gente ouve um negócio legal e fala, poxa, esse pastor é bom, vou seguir ele. O pessoal de Éfeso, eles tinham um discernimento espiritual para seguir alguém. Eles só seguiam alguém se eles conseguirem identificar qual era a doutrina desse líder e qual era o comportamento desse líder. Ou seja, não adianta só o cara falar bonito, pessoal. Ele tem que dar exemplo na sua igreja, ele tem que dar exemplo na sua casa, ele tem que dar exemplo na sua família, ele tem que ser uma referência para as pessoas ao seu redor. Você entende? Então ele é um bom líder em Éfeso. O discernimento deles era: um líder é bom se ele tem uma doutrina boa, se ele tem um comportamento bom. Uma coisa interessante de Éfeso é que durante os 40 anos da plantação da sua igreja, essa igreja ela foi persistente, ela foi fiel à palavra de Deus, né? O versículo 3 vai trabalhar isso. Puxa, vocês até aqui, vocês foram muito fiéis à palavra, muito fiéis a Deus. Mas, olha o versículo 4, né? Todas essas cartas, você tem o remetente, né? Ele vai falar sobre Jesus, alguma qualidade de Jesus, ele vai falar para quem que é, ele vai dar uma qualidade das pessoas dessa igreja, ele também vai dar uma bronca, né? Todas as igrejas têm bronca. Tem uma que tem pouca bronca, mas assim, todas as igrejas têm uma bronca, tem um problema, né? E o problema de Éfeso, no versículo 4, é que a paixão que eles tinham, essa paixão por Jesus Cristo, por Deus, pela palavra, começou a se esfriar e começou a se tornar uma ortodoxia fria. O que é uma ortodoxia, pessoal? Ortodoxo é aquele que segue a doutrina, ou seja, a igreja deixou de ser aquela igreja apaixonada pelas pessoas, apaixonada por ganhar almas, apaixonada por fazer tudo com amor, com carinho, para ser uma igreja que segue regras e leis. Você entende? E que é aquela igreja chata que fala assim, isso pode, isso não pode, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É claro que tem que ter regras, né? Eu acho que a gente tem que ter regras. Mas ninguém gosta de viver só debaixo de regra, porque viver debaixo de regra é uma coisa fria, né? A gente gosta de gente que é carinhosa, não é verdade? A gente gosta de gente que abraça. Agora não dá, né? Mas a gente gosta de uma igreja que abraça, acolhedora, uma pessoa que ouve, uma pessoa que tem tempo para você. Não o fiscal, né? O bedel da escola que vai lá toda hora. Isso pode! Ei, para com isso, não faz isso! Né? Então, assim, eu penso, né, pessoal, que nós precisamos ter os dois, né? Nós precisamos ter uma doutrina forte, mas nós também precisamos ter um comportamento apaixonado, né? A gente precisa mostrar o quanto que a gente ama, que a gente faz com amor, que a gente faz com paixão. E a igreja de Éfeso estava perdendo essa paixão, né? Então, eles estavam transformando pureza moral, zelo e serviço, eles estavam esfriando tudo isso baseado nas leis, né?
E todas essas coisas não podem substituir o amor de Cristo nas nossas vidas. O versículo 5 fala, eu tirarei o candelabro do lugar. O que significa isso? Né? O candelabro, que é a presença de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Ele fala que se você permanecer frio, o julgamento de Deus, de uma forma negativa, vai vir para julgar e condenar você, porque Deus não quer uma igreja fria, Deus não quer uma igreja simplesmente que cumpre regras e leis. Esse aqui é o básico exemplo do Velho Testamento, onde as pessoas viviam baseados na lei, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, eles eram pessoas que viviam frios em relação à lei. Sabe, é pegar uma mulher adúltera e porque ela errou, jogar ela no chão e falar assim, Jesus, a lei de Moisés manda a gente apedrejar essa pessoa. Mas Jesus fala assim, olha, se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Você entende, pessoal? Nós temos que ser uma igreja que conhece a lei, sim. Nós temos que ser uma igreja que vive em santidade, que vive a revelação do pecado através da lei nas nossas vidas, o arrependimento do pecado, sim. Mas nós precisamos ser uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que ama a Deus, que vive apaixonadamente pelo Senhor Jesus. Então, assim, ele vai falar também sobre as obras dos nicolaítas, tá, pessoal? Como vai aparecer várias vezes a obra dos nicolaítas, versículo 6, eu já vou explicar agora para vocês. Quem eram esses nicolaítas? Se você for abrir a Bíblia e procurar, você não vai encontrar os nicolaítas. Você não vai encontrar os estudos dos nicolaítas, nem as obras dos nicolaítas. Mas você vai entender o seguinte, quando eu falar para você o que significa Nicolau. Tá? Nicolau significa aquele que manipula e que conquista as pessoas. Então, assim, as obras dos nicolaítas ou o ensino dos nicolaítas são o quê? São obras de pessoas que tentavam manipular as pessoas para conseguir coisas a favor do seu ego, do seu egoísmo. Então, um exemplo da obra dos nicolaítas é o que ele fala sobre Balaão. E aí, se você for para Números, capítulo 22 e 25, você vai entender o que Balaão fez. Balaão, ele tentou usar, ele era um profeta de Deus, mas ele tentou usar o dom profético que ele tinha para ganhar dinheiro para ele, para se beneficiar. Então, o Balaão, ele conduziu as pessoas à imoralidade para que ele se desse bem, né? Então, assim, é o típico adjetivo para pastores que só querem fazer o ministério para ganhar dinheiro e para se dar bem na vida, que estão pensando mais no seu recurso financeiro do que na obra de Deus aqui na terra, entendeu? Então, vai ter pastores como esse? Vai. E eu penso assim, vai ter pastores bons que vão ter alguns pensamentos nicolaítas? Vai. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E tomar cuidado também para que nós não usemos os recursos de dons que Deus nos deu para ganhar dinheiro e satisfazer o nosso ego. Então eu vou falar para vocês, não vou falar o nome dele, mas assim, eu sei que existiu um cantor evangélico muito bom, mas ele era muito bom, né? E aí o que aconteceu que ele caiu em pecado, era um pecado de adultério, e aí ele começou a ser disciplinado e modelado por alguns pastores que começaram a cuidar dele. Mas o que aconteceu? Ele desviou do caminho e começou a usar música para ele ganhar dinheiro. E hoje ele é super famoso no ramo da música sertaneja, né? E ele se tornou um ícone ali da música sertaneja e ele tem ganhado muito dinheiro. Ele e o primo dele têm ganhado muito dinheiro, mas eles fizeram o quê? Usaram o dom que Deus deu para eles para glorificar a Deus e edificar a igreja para conquistar coisa para si próprio. Agora imagina o fim desses caras, né? Pode até ser que agora eles estejam se dando bem, mas imagina o fim desses caras quando o julgamento vier
sobre a terra. Então é importante a gente entender isso, né, pessoal? Os nicolaítas eram manipuladores. O Balaão era um profeta que tentou usar o seu dom para benefício próprio. E aí o versículo 7, terminando a carta de Éfeso, ele fala assim, o ser vencedores. E os vencedores, todos nós cristãos, somos vencedores. E a gente vai desfrutar da árvore da vida. O que significa a árvore da vida? São que nós vamos usufruir das promessas de Deus, as promessas celestiais sobre nós. A segunda carta é o capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. É a carta de Esmirna. E Esmirna significa mirra. E mirra é aquele presente que Jesus ganhou quando era bebê, né? E a mirra também era usada para sepultamento dos defuntos. Por quê? Porque os defuntos ficavam um tempo, até 3, 4 dias, né? E eles eram enrolados em panos e eram perfumados para não ficar um cheiro ruim. Então, para você ter ideia, essa mirra era um perfume muito bom, né? Muito bom, né? E talvez essa mirra que a Maria, quando lavou os pés de Jesus, enxugou os seus cabelos, usava esse tipo de perfume, né? De bálsamo, né? Para perfumar Jesus. Então, Esmirna era um lugar que é interessante que o versículo 9, ele diz assim, que ele era pobre, mas ele era rico, né? E eu quero trazer essa contradição para vocês, né? Quando a palavra aqui, na igreja de Esmirna, fala pobre, é porque, assim, não é que eles eram pobres, que eles não trabalhavam, que eles viviam debaixo da ponte pedindo esmola, não. Eles eram trabalhadores, eles ganharam dinheiro, eles conquistaram muitas coisas na vida, mas porque eles se converteram para o cristianismo, porque eles foram perseguidos e a perseguição tirou todos os bens deles, eles ficaram pobres. Você entende, pessoal? Uma pessoa que é presa por causa do evangelho, na prisão não tem mais gente rica, na prisão é tudo pobre, né? Porque eles foram empobrecidos por conta da fidelidade que eles tinham a Deus em fazer a obra de Deus aqui na terra. E eles sofreram perseguição e eles foram reduzidos a nada fisicamente. Mas espiritualmente, eles eram pessoas ricas. E espiritualmente, eles eram pessoas que encontraram a maior riqueza da vida deles, que são verdadeiras riquezas imperecíveis. Aí a gente tem aqui, ele vai falar também sobre a sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás, na verdade, é o que? É uma expressão que a Bíblia traz sobre aqueles judeus perseguidores da igreja de Cristo. Por que eles são sinagoga de Satanás? Sinagoga porque os judeus se reuniam nas sinagogas. E as sinagogas eram um lugar onde eles liam a Torá, liam as leis, estudavam a palavra de Deus do Velho Testamento, mas eles se tornaram uma sinagoga de Satanás, por quê? Porque eles estão perseguindo aquilo que era a promessa de Deus para os tempos vindouros, que é a igreja de Cristo. Né? Então eles se tornaram a sinagoga de Satanás. Versículo 10 diz, seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E é interessante a gente pensar nisso, né, pessoal? Que o alerta que Deus está dando para nós, como igreja, seja fiel até a morte. Ou seja, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos persistir, seguir a nossa convicção, o nosso compromisso com Deus. Tem que ser sempre mais forte. E a gente vai ganhar a coroa da vida. Que coroa da vida é essa? A coroa da vida, para nós hoje, seria, na verdade, o troféu de vencedor. Sempre que você participa de um torneio, você ganha uma medalha, ou você ganha um troféu, isso simboliza a vitória, significa a conquista, né? Então, quando você ganha um troféu, é essa a ideia de você ganhar a coroa da vida, o louro da vitória, né? Então, assim, nos tempos dos Jogos Olímpicos, eles ganhavam o louro da vitória, que era o quê? Um símbolo de você ser vitorioso. Terceira carta é a carta de Pérgamo. E Pérgamo significa fortaleza. Capítulo 2, de 12 a 17. Ele vai falar aqui, o versículo 13, ele fala sobre o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Porque lá em Pérgamo eles construíram o trono, que era chamado de trono dos Zeus,
como era toda vez que o comentário fala sobre cultura helenista significa cultura grega, né? E a cultura grega, ela tinha os deuses gregos, e o pai de todos os deuses gregos era o tal do Zeus. E o Zeus, então, era o deus dos deuses, e eles fizeram um trono para ele. Então, o João, quando ele se refere a tomar cuidado com o trono de Satanás, é o trono que construíram para esse deus Zeus. E um deus muito importante que tinha na cultura grega e que prevalecia muito nessa região de Pérgamo era um deus chamado Asclépio. Asclépio era o deus da cura, né? Então, essa carta de Pérgamo, ela vai falar sobre curas, né? Ela vai falar que nessa região de Pérgamo existia a escola de medicina e existia um símbolo da cura desse Asclépio, que era uma cobra. E talvez por isso que o símbolo da medicina hoje é uma cobra enrolada numa haste. É porque vem dessa ideia do Asclépio, que era o deus grego da cura, né? Então, assim, misturava medicina com misticismo para curar as pessoas, né? E aqui ele fala sobre um tal de Antipas, que era o pastor dessa igreja de Pérgamo, que foi perseguido, que foi martirizado. Versículo 14, ele fala mais uma vez sobre os ensinos de Balaão. Mais uma vez, pessoal, eu vou falar, o ensino de Balaão traz a ideia de que Balaão tentou sucesso ao prostituir-se com o dom profético para tentar amaldiçoar Israel, né? E aí o versículo 17 termina falando que quem perseverar vai receber o maná. Que maná é esse, pessoal? É o pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? João capítulo 6 vai falar o quê? Que Jesus é o pão da vida. É um dos eu sou de Jesus no Evangelho de João, e um deles é o eu sou o pão da vida. Ele vai falar aqui de uma tal de pedrinha branca, que você vai ganhar uma pedrinha branca, né, pessoal? O que significa essa pedrinha branca? Essa pedrinha branca nada mais não é naftalina, tá, pessoal? Aquela pedra que você joga no banheiro, que você joga no teu armário. Não é a naftalina, tá? A pedrinha branca era o seguinte: nos Jogos Olímpicos, quando eles ganhavam os jogos, cada vencedor ganhava uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca era um ticket para ele participar da festa de celebração dos vencedores, né? Então, depois dos Jogos Olímpicos, tinha uma festa. E se você ganhasse o torneio, você ganhava uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca significa que você tem o ticket, o direito de participar da grande festa final, que é a celebração dos vencedores. E isso significa o quê, pessoal? Que nós, em Cristo Jesus, recebemos essa pedra branca, que é o nosso ticket, para permanecer na festa celestial, na comemoração do relacionamento eterno que nós vamos viver com Jesus Cristo nas regiões celestiais, né? Então, por isso que, e também ele fala sobre um novo nome. Por quê? Porque essa pedra branca, ela vai ter um novo nome, que só você vai saber, né? É só você que vai saber, porque isso te identifica, né? Só você vai saber. Na pedra branca você vai receber o novo nome, e esse novo nome vai identificar quem você realmente é. A quarta carta, calma aí, 1, 2, 3, 4. A quarta carta é Tiatira, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29, vai falar sobre Tiatira. E ele chama o Jesus como Jesus do olhos de fogo. E sempre que a gente olhar essa expressão olhos de fogo, é que Jesus ele tem um olhar profundo e penetrante na igreja. Ou seja, Jesus ele sabe de todas as coisas. O fogo, ele é um fogo purificador. É um fogo que revela as coisas boas e perfeitas de Deus. Então, os olhos de fogo de Deus são olhos que soltam um raio que vai penetrar profundamente e vai desvendar o que é certo do que é errado dentro dessas igrejas. Então, na igreja de Tiatira, ele vai falar sobre a Jezabel. E se você for voltar lá em 1 Reis, capítulo 21, do 25 a 26, você vai lembrar
que Jezabel era a esposa do rei Acabe, né? E ela era uma rainha que não era do povo de Israel, mas que foi que o Acabe quis casar com ela de qualquer jeito, e essa mulher era uma pessoa de influência que influenciou Acabe a fazer tantas coisas erradas, né? Eu tenho um estudo sobre essa Jezabel, mas eu não vou trabalhar agora, porque senão vai demorar muito. Basta a gente entender o quê? Que essa Jezabel, ela era uma mulher que influenciava as pessoas para fazer aquilo que é errado, né? Então existem pessoas que na nossa vida influenciam outras para fazer aquilo que é errado. O versículo 19 fala que a igreja de Tiatira é uma igreja muito ativa, né? Porque ele fala das obras que eles realizavam e que eu conheço as suas obras, que é como bronze reluzente. Então, assim, é perigoso, pessoal. O ativismo, ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado negativo também. Por quê? Porque você pode fazer obras que venham glorificar a Deus e que venham fazer, assim, todas as coisas, o benefício para a proclamação do reino, mas também você pode mergulhar no ativismo e se esconder no ativismo e não querer entrar em coisas profundas no seu coração de revelação do pecado, porque você está mergulhada no ativismo. Então, o ativismo, ele é bom, mas o ativismo também pode ser ruim, pessoal. Então, toma cuidado para não ser uma pessoa muito ativista e que gera pouco relacionamento com Deus e pouco relacionamento com as pessoas por conta do ativismo religioso, do ativismo. Então, é um alerta. Então, o versículo 2 fala, o versículo 19 fala do ativismo, o versículo 23 fala, de acordo com as tuas obras. Ele vai falar sobre essas obras, né? Versículo 23, ele diz assim, calma aí. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqui não está falando, presta atenção, pessoal, não está falando, Deus vai retribuir de acordo com as suas obras, mas não está falando que as obras salvam. Se você for abrir lá em Efésios capítulo 2, de 8 a 9, pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos pela obra, mas é importante você entender o que eu vou falar agora. As obras evidenciam a sua salvação. E lá em Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, quando fala aquele texto, a fé sem obras é morta, né? Então, o que acontece? As obras, elas evidenciam a sua salvação. Então, se você não apresenta obras na sua vida cristã, isso significa que isso evidencia que você não está realmente experimentando a salvação em Cristo Jesus, né? Então, uma figueira sem figos é amaldiçoada por Jesus, né? É nesse sentido que a gente precisa entender a retribuição das obras. E o versículo 24, ele vai falar sobre as coisas profundas de Satanás, que na verdade dentro dessa igreja estava entrando o pré-gnosticismo, né? Essas ideias de pré-gnosticismo trabalhavam a ideia de um dimorfismo da integralidade do cristão espiritual, ou seja, separava o material do espiritual, e aí no material podia fazer qualquer coisa, pode fazer o que você quiser, pode beber, pode se prostituir, pode fazer, mas guarda o espiritual. E aí eu penso, pessoal, sabe o que eu penso? Que isso significa pessoas que vivem uma vida superficial, pessoas que vivem durante a semana fazendo tudo que é de errado, aí domingo vai para a igreja. Eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar do meu espírito, né? Meu espírito que é bom. E aí, segunda-feira, já esquece tudo, todo o relacionamento com Deus e faz tudo o que é de errado. Aí, no domingo, vai para a igreja de novo. Domingo eu tenho que ir para a igreja para pagar os meus pecados, né? Para compensar toda a parafernália de coisa errada que eu faço durante a semana. Então, isso, pessoal, é você viver as coisas profundas de Satanás. A quinta igreja é a igreja de Sardes.
E a igreja de Sardes, ela vai do capítulo 3, versículo 1 a 6. E versículo 1 ele fala assim, olha, puxa, você tem fama de quem está vivo, mas está morto. E é muito interessante isso, né, pessoal? Uma bronquinha com amor, né? Você tem fama de estar vivo, mas você está morto, né? Isso, na verdade, tem a ver com a vida de aparências, né? Você aparenta uma pessoa tão cristã, aparenta uma pessoa tão devota aos caminhos do Senhor, mas lá no fundo, lá no seu coração, é só perversidade. Lá no Evangelho, Jesus fala sobre um tal de sepulcro caiado, né? O sepulcro caiado, assim, por fora é lindo, maravilhoso, uma madeira envernizada, mas lá dentro só tem osso e coisa morta, né? Então, assim, nós precisamos prestar atenção, né? Porque os olhos de fogo de Jesus penetram e revelam aquilo que está escondido no nosso interior, no interior das pessoas. Né? Então, ele vai falar sobre a igreja de Sardes, ele fala, igreja de Sardes, versículo 2, estejam atentos, vigiem, né? Porque eu não achei obras perfeitas aí na sua casa, né? Você não está fazendo aquilo que é perfeito aos olhos do Senhor. Versículo 3 vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, vai falar assim, olha, vocês que estão aí meio morto, meio vivo, a hora que Jesus chegar, vocês vão tomar um susto, né? E eu penso o seguinte, pessoal, a segunda vinda de Cristo não pode ser susto para aqueles que estão realmente andando no caminho do Senhor. Na verdade, assim, a igreja de Cristo, a igreja que vive realmente o relacionamento perfeito com Jesus, não pode se assustar quando Jesus chegar. Não, nossa, Jesus, você chegou, nem estava preparado. Você entende? Nós temos que ser como a história das 10 virgens. 5 virgens não estavam preparadas, mas 5 virgens estavam sempre preparadas. A hora que chegar a visita, você não vai te pegar de calça curta, não vai pegar de surpreendido, né? E isso é muito interessante, né? Às vezes minha esposa compra um monte de chocolate, de doce, de não sei o quê, e deixa no armário. E eu começo a comer, falando, não, João, não é para comer. Eu falei, como não é para comer? Você comprou é para comer. Eu falei, não, isso é se de repente chegar alguém aqui em casa, a gente tem alguma coisa para oferecer. Você entende? Está sempre preparado para receber uma visita inesperada, sabe? Aí chega uma visita inesperada, você não tem nada. Quer um copo d'água da torneira? Porque nem gelado tá. Né? Então, assim, tipo... Nós temos que ser pessoas precavidas, preparadas, né? Dizem que uma pessoa preparada vale por 2, né? Então a igreja está falando, dando uma bronca na igreja de Sardes, né? Que vocês precisam estar preparados. Mas apesar de uma igreja que parece que está viva, mas está morta, versículo 4 diz uma coisa muito interessante. Existe um remanescente de pessoas fiéis na igreja de Sardes. E todo lugar, pessoal, toda igreja tem remanescentes, tem pessoas fiéis que estão seguindo o caminho do Senhor, que estão andando no caminho do Senhor. A sexta igreja é a carta de Filadélfia, vai do versículo 7 até o versículo 13. Do versículo 7, então, ele fala que essa igreja tem a chave de Davi. E essa chave de Davi tem a ver com a autoridade que Deus deu para a igreja. Lembra que eu sempre falo para vocês, Mateus capítulo 16, versículo 16 a 19, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aí Jesus fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo ligares nos céus terá sido ligado na terra. Essa é a autoridade que Jesus dá para a igreja. Nós, como igreja, pastores que somos ordenados pela igreja, nós temos a autoridade de batizar as pessoas, de realizar a Santa Ceia, de trazer a bênção apostólica no final do culto. Essa autoridade que Deus nos dá como igreja para abençoar as pessoas e também para tirar as pessoas da liderança da igreja, quando a gente entende que essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados e dos seus maus caminhos. É a autoridade que Deus dá.
Lembra em Mateus 28, quando Jesus faz a grande comissão, Jesus fala assim, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho e batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade foi dada para a igreja. E Filadélfia tem sido uma igreja fiel, uma igreja que recebeu essa autoridade de Deus. E porque ela recebeu essa autoridade, versículo 8 diz, a porta está aberta para você, ou seja, você tem o reconhecimento do reino, você tem a oportunidade de serviço. O versículo 9 fala que eles reconheceram, né? E por isso que Jesus fala assim, olha, eu amo vocês, por isso que eu reconheço vocês. Versículo 10 fala que essa igreja guardou a palavra, e porque vocês guardaram a palavra, eu vou te guardar no dia do juízo. Versículo 12 fala sobre a Nova Jerusalém, que a gente vai falar muito nos últimos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém que eu penso, que eu olho para a Bíblia, se você olhar o versículo 12, a Nova Jerusalém não é que ela vai subir, mas ela vai descer, né? Se você ler comigo aqui, a Nova Jerusalém vai descer. E quando você vai lá para Apocalipse 21 e 22, você vai ver que o Nova Jerusalém desce na terra. Poxa, pastor, mas eu sempre pensei que eu ia subir voando para o céu, né? Mas a Bíblia, ao Apocalipse, ele deixa bem claro, é Jerusalém que vai descer aqui na terra, ou seja, aqui na terra, a terra será restaurada, redimida, todas as coisas aqui na terra serão restauradas, tudo vai ser restaurado e o céu vai descer aqui na terra, na Nova Jerusalém vai descer aqui na terra. É por isso que quando a gente canta Pai Nosso dos céus, aí ele canta no final, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Isso é uma palavra do Apocalipse que fala que a Nova Jerusalém vai descer no céu, vai descer aqui na terra. E ele fala, termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a carta de Laodiceia, ele vai trazer a última carta aqui, ele vai falar que Laodiceia, do capítulo 3, 14 a 21, ele vai falar do versículo 15, eu conheço as suas obras, que as suas obras não é nem frio e nem quente, né? E essa história de nem frio nem quente tem a ver com uma indiferença religiosa, sabe? Existem pessoas nas igrejas que vivem uma indiferença religiosa. No domingo canta, louva, levanta o braço, tal, mas durante a semana não tá nem aí com Deus, não tá nem aí para as coisas de Deus. São pessoas que vivem na superficialidade da relação com Deus, né? Chega no domingo de manhã e lembra, ai meu Deus, onde está minha Bíblia? Né? Tira o pó da Bíblia e fala, tá aqui, né? Não tem relacionamento com Deus, não ora, não busca o Senhor, vive uma vida superficial com Deus. Isso é nem quente nem frio. O quente nem frio tem a ver também com a falta de convicção nas verdades que você acredita. Então você acredita em qualquer coisa. Você lê horóscopo, você lê a previsão do futuro, você acredita nos espíritos que estão falando dos mortos, do antepassado, e você acredita na Bíblia também. Tudo isso é a falta de convicção nas verdades, nas doutrinas da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas convictas em uma só verdade. É por isso que a Bíblia fala, você não é nem frio e nem quente, você é morno, né? Esse morno, na verdade, Laodiceia era um lugar onde existia uma fonte de água. E eu não sei se você sabe, né, pessoal, mas a fonte de água, ou ela é gelada, ou ela é quente. Você já foi para o Termas? No Termas, é uma água que sai, uma fonte do chão que sai quente, né? Ou é quente, ou é uma fonte fria. Mas a água da Laodiceia era morna. Por quê? Porque a água vinha por conductos, vinham por encanamento que traziam água para Laodiceia. E quando essa água vinha, ela ia pegando sol e ela chegava na cidade morna. E a água morna, né? Não sei se você já
Sabe, um dia que você está com muita sede, aí você vai pegar e você bebe uma água morna, assim, com aquele mormaço, assim, né? Dá vontade de cuspir fora, não é verdade? Então é nesse sentido que Deus está falando, puxa, porque você nem quente nem frio eu estou a ponto de vomitar-te, né? Então o versículo 17 diz assim, você é rico, mas você é miserável. Né? É o contrário daquela outra igreja que fala você é pobre, mas você é rica. Mas aqui em Laodiceia fala você é rica, mas você é miserável. Rico em que sentido? O próprio versículo diz, é rico porque você diz assim, eu não preciso de nada. Uma pessoa rica não precisa de nada, não precisa de ajuda, não precisa de recurso, não precisa de oração, não precisa de Deus. Uma pessoa rica se apoia nas suas riquezas. Mas um dia essas riquezas acabam, não é verdade? Riqueza, dinheiro é um negócio que acaba. Tem época que você tem bastante, tem época que você não tem nada, né? Tem época que você está no vermelho, né? Mas aí a Bíblia está falando dessa igreja. Você é rica, né? Mas você, na verdade, é miserável. Por quê? Porque você é uma pessoa que precisa da compaixão de Deus. Você é pobre de espírito. Você é cego porque você não consegue enxergar o caminho. Você está nu porque você não está vestindo as roupas nupciais que te dão direito a participar da festa celestial das bodas do Cordeiro, né? Então ele traz essa ideia. E aí o versículo 18, pessoal, muito interessante. Ele vai falar sobre 3 coisas no versículo 18. Ele fala sobre ouro, roupas brancas e o colírio, né? E é interessante que a igreja de Laodiceia, né, nos comentários fala que a igreja de Laodiceia eram três fontes econômicas da igreja de Laodiceia, era a força bancária, a produção de roupas de lã e a medicina. Eram 3 coisas que enriqueciam a cidade de Laodiceia, ou até a igreja de Laodiceia. Mas o versículo 18 está falando assim, compre de mim ouro. Jesus está falando, compre de mim ouro, porque o meu ouro, a minha força bancária é muito mais forte do que a sua. Compre de mim roupas brancas, porque a minha roupa branca é muito mais importante e mais dá resultados melhores do que a sua lã. E o meu colírio é muito melhor do que a sua medicina, porque o meu colírio pode curar as pessoas. Né? E o versículo 19 fala assim, olha, eu te repreendo e eu te disciplino, portanto arrependam-se. Então a gente precisa entender que a repreensão e a disciplina é um sinal de amor. Já falei para vocês, qual que é o contrário de amor? Não é ódio. O contrário de amor é a indiferença. Quando você fala para uma pessoa assim, eu te odeio, não é o contrário de amor, porque você ainda fica com essa pessoa na tua cabeça, né? Ela fica habitando na sua cabeça ainda, porque você odeia, né? Mas o contrário de amor é a indiferença. Quando você fala para essa pessoa assim, para mim você morreu, acabou, né? Isso é o contrário de amor, né? Então a gente não pode fazer isso. E o versículo 20, então, é um dos versículos mais famosos do Apocalipse, que fala assim, ei, Laodiceia, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, presta atenção, pessoal, a gente tem 2 ações aqui. A gente tem a ação de Deus em bater a porta, em querer entrar, mas também você tem a ação das pessoas em abrir a porta e ouvir a palavra de Deus. Amém? Pessoal, já dei o tempo, já ultrapassei o meu tempo aqui de devocional, mas eu vou continuar, tá? Se você quiser ir fazer as suas coisas e sair aqui do Zoom, não tem problema. O pastor não vai te dar uma nota negativa, não vou te dar estrelinha preta, não vou colocar você na lista negra, tá bom, pessoal? Se você precisar sair, sai. Mas eu vou terminar esse capítulo 4 e 5, porque ele vai falar para eu adiantar, porque senão eu não consigo terminar Apocalipse em 3 dias, tá bom? Então vamos continuar aqui rapidinho, pessoal. O capítulo 4, ele vai falar sobre o trono dos céus. E aqui começa a terceira parte, a terceira grande parte de Apocalipse, que é do capítulo 4 até o capítulo 22. E aqui nesse bloco, ele começa falando do capítulo 4 e 5 sobre a adoração no céu. E aqui nesse texto ele fala assim que
João foi levado aos céus. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta nos céus e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá que lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono nos céus e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era um aspecto resplandecente, a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Então, quando a gente olha para o capítulo 4 e o capítulo 5, a gente vê que lá no céu existe uma adoração constante e eterna. E quando nós formos para o céu, ou quando o céu descer para nós, nós vamos entrar nessa adoração e nós vamos permanecer adorando e glorificando esse Deus maravilhoso que está sentado no trono. E aí a gente tem algumas características, né, dessa adoração, né? Eu vou passar, eu não vou falar para vocês sobre todas as revelações aqui, de todos os significados, mas eu vou trabalhar mais de uma forma geral, tá? Então, versículo 4, ao redor estavam outros 24 tronos assentados, nele havia 24 anciãos, estavam vestidos de branco na cabeça e tinham coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então aqui, pessoal, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês dentro desse texto. Esse número 24 tem a ver com os 12 do Velho Testamento e os 12 do Novo Testamento. O que significa? As 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Todos eles compõem o que a gente chama de doutrina fundamental, é o conceito fundamental das boas novas, do evangelho da salvação. Jesus Cristo está revelando para nós que o Velho Testamento e o Novo Testamento não podem ser separados, ou você não pode jogar fora o Velho Testamento, mas esses 24 anciãos, essas 24 anciãos e tronos, eles fazem parte de um compêndio integral que forma a presença de Deus e glorifica a Deus. Então, todo o Velho Testamento glorifica a Deus, todo o Novo Testamento glorifica a Deus. E ele fala, então, que do trono saiu um relâmpago, e aí tinham as 7 lâmpadas, os 7 espíritos, já falei sobre os 7, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, né? Nessa época não tinha muito vidro, né? O vidro, ele vem... nessa época tinha vidro por conta do Egito, que já produzia vidro, mas o vidro aqui, um mar de vidro, significam as nações que estão em adoração ao Senhor, né? E cada um deles, aí ele vai falar, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia como leão, o segundo como boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto parecia uma águia. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. E eles lançam as suas coroas diante dos tronos e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, e elas existem e todas foram criadas. Ou seja, o nosso Deus precisa ser adorado, o nosso Deus precisa estar no centro das nossas vidas. Tudo que nós fazemos precisa apontar para o Deus, todas as coisas que existem precisam apontar para esse Deus vivo. E aí o 5º capítulo vai falar sobre o livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro
em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que esse livro é a palavra de Deus. E a nossa vida e o nosso culto precisa girar em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte do nosso culto. Nada que você chame de culto pode ser culto se não tiver a palavra de Deus sendo falada, sendo lida, sendo escrita, sendo proclamada em um culto. O culto, se você assistir um culto que não fala da palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não é um culto. Pode ser alguma outra coisa, um discurso, alguma coisa, mas não é um culto. O culto ao Senhor precisa ter a palavra de Deus que é revelada por aquele que é a raiz de Davi, que tem o direito de abrir o selo e abrir essa palavra. Versículo 6 fala: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são 7 espíritos de Deus enviados à terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, aquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa de taças, incenso, orações dos santos cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e o seu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e constituísse o reino e sacerdote para todo o povo, e eles reinarão sobre a terra. Então, assim, nós precisamos entender o quê? Que o cordeiro significa o cordeiro que foi morto, o Cristo que foi morto pelas nossas vidas. E todo culto precisa apontar para aquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, que derramou do seu sangue para pagar a nossa liberdade, a nossa condenação, para que pudéssemos ser livres da morte eterna. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que nele há, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos adoravam a Deus. Amém significa assim seja, né? Então eles concordavam com todas as palavras que estavam sendo proclamadas aqui na adoração celestial. Amém. Ufa, pessoal, é muita coisa, né? Amanhã tem mais, amanhã a gente vai ver essa parte, esse bloco grande. Eu quero deixar os últimos capítulos para o último dia, para a gente trabalhar a questão do novo céu e nova terra. Mas assim, amanhã a gente vai ver muito dessa parte do que está por vir, do anticristo, do milênio, todas essas coisas que são importantes também do Apocalipse. Amém? Vamos orar e vamos terminar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que esse livro de Apocalipse venha nos ensinar muitas coisas e principalmente a viver de uma forma que agrada ao Senhor. Possamos viver com essa esperança no amanhã, sabendo que o Senhor é um Deus vivo, que fala nos nossos corações. Te agradecemos e colocamos a nossa vida diante de Ti, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Amanhã às 10 horas a gente se vê de novo aqui para continuar o Apocalipse, tá? Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.